Piratininga, Parada dos Esportes. São 18 horas e 32 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes. Como o campeonato do São José ainda não tem bola rolando, sobra para nós um tempo muito interessante para entrevistas com jogadores que fizeram história, ou aqui mesmo no São José, ou então no futebol do país. E hoje nós temos a chance de entrevistar um convidado que fez história aqui no São José também, porque começou aqui, é de São José dos Campos, e, é claro, tornou-se depois um jogador conhecido, campeão brasileiro, de seleção brasileira, depois ainda virou um treinador importante, esteve de volta no São José, participando de uma das campanhas na Série A2, e é sempre um prazer ter um contato com ele, seja ao vivo ou seja aqui pelo nosso rádio, pela nossa rádio Piratininga. Márcio Bittencourt, boa noite, um grande abraço, o amigo vai bem, tudo em ordem? Boa noite, volta em si, um prazer muito grande estar falando com você, amigo. Tanto tempo que a gente não se fala, né? É sinal que a gente tem que fazer, né? É verdade, né? Tá tudo bem, graças a Deus, Valteci. Trabalhando bastante, agora o futebol já tá voltando, né? A gente já tá aí há 2 meses aí, 1 mês e meio, mais ou menos, já de volta, fazendo os procedimentos, acostumando com esse novo sistema, né? Que agora a gente vai ter que trabalhar, mas é uma coisa assim que a gente não estava acostumado, mas vai ter que acostumar, e já estamos voltando, o profissional voltou e a base também já está voltando, o feminino já está voltando. Para mim é uma satisfação em estar voltando e trabalhar, e a satisfação estar falando com o amigo. Olha, e o Nenê, o seu irmão, quando esteve aqui também participando dessa nossa Acabei de falar com ele. Ele comentou, o Márcio tá lá no Corinthians bem, tá contente, tem uma garotada boa, e parece que o Thiago Nunes, técnico do time principal, já colocou também no elenco de cima alguns desses meninos, é isso, Márcio? Com certeza, uma pessoa competente como o Thiago, né? A gente vem dando um suporte aí, né? Bom, e outra coisa, também mais sossegado, mais tranquilo, acho que a gente pode ajudar muito, né? Aí, dentro do futebol a gente já tem vários anos já vivenciando e vivendo isso, então acho que a gente pode ajudar muito, e conhecendo bem o clube, né? Que é uma grande coisa, e eu me lembro que numa dessas conversas aí, quando você voltou a ser técnico do São José, você dizia o seguinte: olha, Valtenci, eu tô cansado de trabalhar com os minhocas, os caras dão muito trabalho, pega umas estrelinhas aí que tá louco, é brincadeira. Falei, bom, quem tá comentando isso é o Márcio, que foi capitão do Corinthians, que conheceu muita gente, né? Valtenci, né? Eu acho que na vida a gente vai de tudo, né? Eu aqui no Corinthians passei por todas as funções, né? Desde atleta até treinador em 2005, tudo, né? Então acho que... E outra coisa, cada hora a gente tem que ter um desafio novo, né? Na vida, para que a gente possa se motivar a cada dia que passa, né? E é uma motivação a mais. Eu já estava um pouco cansado, um pouco estressado de ter que toda hora estar viajando, toda hora estar fora de casa, isso, aquilo, e agora são praticamente 4 anos aqui, né, já que eu tenho acho que 26 anos de Corinthians, mais 4 anos aqui dentro de casa, tranquilo, um pouco com a família. Isso aí foi muito bom, para dar também ficar mais próximo, né, Valtenci? Agora, especificamente, assim, qual é a sua função hoje no Corinthians? O que você faz aí? O potencial a gente ajuda de todas as maneiras, né? A gente não tem uma função específica, né? Até porque eu tenho uma história dentro do clube, né? Tenho uma vida dentro do clube, né? Então, eu acho que eu estou ali mais para preservar os atletas, dentro daquilo que a gente conhece bem o clube, e conhece todo mundo praticamente, né?
desde o presidente até. É uma função de sempre estar levando meninos para o profissional, trabalhando na base, conversando com os meninos. A gente vivenciou muito, né? Então, minha maneira de trabalhar é sempre tentando ajudar os profissionais que ali estão, com alguma dificuldade ou outra. A gente sempre está tentando melhorar as coisas para eles. O CT nosso hoje é uma grande realidade, né? Então, o Corinthians hoje tem uma bela estrutura, né? E muitas vezes você se depara com uma situação daquelas que, já vi esse filme, não perca tempo, cara, faz assim pronto, já aconteceu isso várias vezes? Várias vezes, né, Valteci, nessa vida nossa aqui, várias vezes, né, cara? A gente já vê as coisas, acontece, são seres humanos, erram também. Os grandes ídolos também, às vezes, fazem umas porcarias que a gente tenta arrumar. Mas é que hoje é coisa mais suave, né? Muitas das coisas que acontecem hoje, principalmente em rede social, essas coisas, né? Na nossa época não tinha, né? Mas hoje você sabe que a molecada vive nessa globalização louca aí, né? E a gente tem que segurar. Apesar de ter pessoas de imprensa convivendo e vivendo junto com cada um deles, mas mesmo assim tem hora que escapa umas, né, Valteci? Não tem jeito, né? A garotada ainda jogador do Corinthians, não tem como, né, Márcio? Faz parte do processo. A gente sempre tem que estar tentando ajudar esses meninos aí o melhor possível. Graças a Deus tem subido os meninos, tem se dado bem. Tem alguns, o próprio Carlos e alguns meninos já no profissional. A gente fica feliz com isso, com o trabalho também do nosso treinador, né? Que confiou em colocar esses meninos, confiou naquilo que a gente vem fazendo. Algo que a gente ouve assim muito em clubes grandes, eu acompanho o dia a dia do São José, mas a gente vai acompanhando também o que acontece por aí, não só no Corinthians, mas principalmente no Corinthians, nesses times assim de massa, né, que tem uma torcida, que tem um apelo muito grande. Dá a impressão que o jogador é bom, mas o cara às vezes precisa sair, dar uma voltinha e jogar lá num time menor para poder cair a ficha e ele voltar e ser o profissional que o time grande precisa. Ainda tem disso, tem jogador que ou dá para cortar o caminho e falar, meu amigo, você está aqui dentro já, você está querendo ir jogar lá no fim do mundo para depois voltar? Ainda tem gente assim, Márcio? Tem. O grande problema é esse. Hoje a estrutura que um clube grande, eu não digo só o Corinthians, São Paulo, todos os clubes grandes que tem uma estrutura, São Paulo, Palmeiras, Santos e outros, Flamengo, Fluminense e outros mais. Tem uma estrutura muito grande, principalmente na base, né? Hoje em dia a coisa está muito mais rápido para um menino desse se perder, entendeu? Antigamente você tinha ainda, conseguia conversar, o jogador, alguns ficavam nos times grandes, outros tinha que dar uma saidinha para dar uma rodada, mas hoje tem que se tomar muito cuidado, porque a molecada se empolga, por estar num clube grande, acaba se perdendo, aí sai, dá uma volta e aí acaba se conscientizando, né, daquilo que é ser um profissional de alto nível. A exigência da profissão hoje é uma coisa que se exige muito, não só do atleta em si, mas num contexto geral, um profissional de alto nível, né? Eu vou só pegar um exemplo. Eu sei que você, estando dentro hoje do Corinthians, fica mais complicado para citar nomes, mas o Carlinhos, um atacante que surgiu numa Copa São Paulo de Juniores como um grande artilheiro. Aí ele já foi emprestado uma vez, agora foi de novo. É porque a concorrência é grande, ele ainda não estaria preparado para as necessidades do time de cima, ou se encaixa num caso desse de que a primeira pessoa precisa amadurecer? Encaixa num caso desse. Ele teve a oportunidade, fez uma bela Taça São Paulo, teve a oportunidade no time de cima, não aproveitou, voltou para a base
não aproveitou e aí teve que ser emprestado. É um menino que tem, a princípio, tem uma qualidade fantástica, mas enquanto ele não colocar a cabeça dele no lugar, ele não vai voltar para o Corinthians, dificilmente ele vai voltar para o Corinthians. Agora me diga uma coisa, Valtenci, como é que está o nosso querido São José? Estranhei você demorar para perguntar, né? Mas você é inteligente, você deixou gastar os créditos de um lado para vir do outro, né? Tudo bem, conheço já. Como que tá, Valtenci? Nós que somos torcedor da Águia do Vale. Olha, o São José de novo está contratando o técnico Ricardo Costa. Dos últimos 4 anos ele tem 3 acessos e só não conquistou o 4º consecutivo porque ele estava no São José e o Comercial lá em Ribeirão Preto fez um gol no finalzinho da partida. O São José estava subindo. E quem é o nosso presidente do São José, meu querido? O presidente do São José é o Celso Monteiro. Não sei se trabalhou naquela época que você esteve aqui como técnico. Ele é o presidente, mas o futebol fica com o gestor, o Robertinho da padaria. Então os dois comandam o futebol. Continua então tudo do mesmo jeito. Agora é aquela história, o que a gente ouve muito aqui, Márcio, você sabe disso, né? Não, precisa ser feito um grupo de renovação, de ex-jogadores, para montar uma estrutura, coisa e tal, mas vem eleição, volta eleição e não aparece o tal grupo. O pessoal de fora fala muito aqui em São José, mas a gente não vê ninguém chegar e comparecer de verdade, né? O último, por exemplo, o Roque Júnior, ele entrou no clube, a porta ficou escancarada, o gol estava aberto, era só botar a bola para dentro, mas por um motivo ou outro ele mudou de ideia. Então, também tem mas a gente, ainda, viu, assim, eu sou um torcedor da área e nasci aí dentro, fui criado aí dentro, sou de São José dos Campos, a gente tem um carinho muito grande. Meu pai jogou aí, meu irmão jogou aí, meus tios, parentes, tanto eu acho que o vô Jorge Pinto foi um dos percussores do São José, então a gente tem uma raiz, meu primo Celcinho, neto do vô Jorge, então a gente tem uma adoração muito grande por esse clube, mas infelizmente é muito difícil, né? O futebol de São José ficou na mão de pessoas que não tinha conhecimento do futebol em si, os políticos, apesar que a raiz do São José Futebol Clube sempre foi política. Pedro Bala, Seu Soliva, vários políticos, né? E depois daí em diante a gente teve, infelizmente, algumas passagens aí de algumas pessoas que acabaram onerando os cofres do São José. Mais, né? Já estava devendo e continuou ficando devendo mais. Então, infelizmente, a coisa vai caindo a cada dia que passa. A gente só torce que um dia possa vir uma alma caridosa e pessoas do futebol em si, né? Do futebol em si. E eu tenho certeza que São José é uma cidade tão grande como São José dos Campos e uma cidade maravilhosa como é São José hoje, teria que ter, no mínimo, um time na primeira divisão do futebol paulista. Eu tenho um intervalo aqui, o assunto está muito bom, você me aguarda e a gente volta depois do intervalo, pode ser? Com certeza, Valtenci. Dá para tomar uma água aí, tomar um café, tá bom? Tá sossegado, Valtenci. Parada dos Esportes. Parada dos Esportes. São 18h48, voltamos com o nosso Parada dos Esportes, a oportunidade de uma entrevista com o Márcio Bittencourt, hoje trabalhando no Corinthians novamente, já foi técnico do São José e vínhamos falando justamente da Águia do Vale, porque ele é joseense, começou a carreira aqui, voltou jogando, voltou como treinador, e quando você voltou, Márcio, como treinador, São José era um time de Série A2 e que não perdoava campanhas que não levassem o time de volta à Série A1. O grande problema do time era subir para a divisão especial, para o grupo de elite.
E hoje o São José está na 4ª divisão, partindo para o seu 4º campeonato consecutivo na Bezinha. É um time que, por conta das dívidas, não pode contar, por exemplo, com as rendas, as bilheterias, e dependendo do dinheiro que entra, a coisa já está toda encaminhada para penhoras. E tem muita gente com coisas na gaveta só esperando o São José ter dinheiro para chegar e cobrar. Então, é uma situação complicada. Você pode ter certeza que eu, Márcio Bittencourt, jamais. O São José me deve muita coisa, mas jamais eu vou entrar na justiça contra o São José. Eu acho que é uma gratidão. Mas, infelizmente, Valteci, a gente vê o São José na mão de pessoas, porque infelizmente não tem nenhum hoje. O futebol hoje é simples. E o futebol está mudando muito, Valteci. A gente que está num grande clube como o Corinthians, a gente está vendo uma mudança no futebol muito grande. E vai mudar muito depois dessa pandemia aí, depois de tudo isso que nós estamos vivenciando. Não só o futebol em si, mas a política em si, muita coisa vai mudar, Valteci. E a gente espera que nessa mudança tenha agentes de hombridade, pessoas com caráter, para que possa pegar o São José. O São José já está na mão desse pessoal aí há muito tempo. Dificilmente hoje a gente vai arrumar um empresário que vai chegar em São José dos Campos, num clube que está devendo tanto, e pegar o dinheiro do bolso e investir. Jamais. E o futebol, se você não tiver o dinheiro, você não faz futebol. Então, para você ver como é que é, estava na A2, hoje está na 4ª divisão. E está devendo muito mais do que devia. Então, são coisas assim que entristecem a gente. Mas a gente espera que sempre tenha pessoas que, mesmo na política de São José, que entre pessoas realmente preocupadas com o povo joseense, com o futebol em São José, com o esporte em geral, com bons hospitais, com escolas maravilhosas, porque São José sempre foi uma grande cidade, cresceu muito. Eu tenho certeza, pelo crescimento de São José, deve ter grandes políticos, não é possível que não tenha um político, um prefeito que tenha o sangue de São José e que possa vivenciar e olhar para o São José com carinho, com olhares de bom coração, para que a gente pudesse voltar. A gente tem visto aí no futebol clubes que estavam praticamente aniquilados, voltando com grandes empresas, retomando o seu lugar no nível brasileiro e estadual no futebol, e a gente tem visto essas coisas. Só que tem que arregaçar as mangas, tem que ser coisas bem brandas, né? Bem visíveis para o pessoal ver, mas eu acho que muita coisa vai mudar, Valteci. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar para bem, né? Eu acho que o povo já está vendo que nós precisamos uma igualdade maior, né? Bom, é o tipo do negócio, né? Tem um campeonato para começar provavelmente em setembro e tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, tem que jogar para ganhar. Se vai ganhar é uma outra história, mas tem que entrar para ganhar, não tem jeito, e o São José está procurando fazer isso. No momento, sim, é para isso. Agora, no mais, Márcio, eu estou aqui há 40 anos acompanhando esse clube. Eu já ouvi tanta... eu já ouvi tanta... eu já ouvi tanta coisa assim. Eu saí daí, acho que é importante colocar, né? Eu brinco, Valteci, que eu saí daí. Falaram que eu saí daí, que eu peguei uma documentação, fui embora pro Corinthians, tudo mentira. Que o Adilson Monteiro Alves, que ainda está vivo, se alguém quiser. A gente não pode falar desse lado aí, porque o seu Soliva já foi e o Basílio também já foi, né? Então não dá para falar a mando do São José. Mas eu fui comprado pelo Corinthians por 1 milhão não sei do que,
e acabei indo pro Corinthians. Eu ia ou pro São Paulo ou pro Palmeiras. Você acompanhou toda a minha trajetória, você acompanhou toda a minha vida dentro do São José e depois no Corinthians. Então, e aí, a gente nunca sabe como foi, como não foi, né? O meu irmão saiu daí, o Nenê foi vendido, acho que foi pro Japão também. Então eu acho que muito da família, o carinho é muito grande pelo São José. Você entrevistou o Nenê, entrevistou meu primo Chalcinho, muito da família jogou no São José, vestiu essa camisa, honrou essa camisa. A gente tem um carinho muito grande. O vô Jorge já faleceu, já faz o que? Uns dois anos, acho que nem isso. 2 anos, a mamãe faz 3, eu vou acho que uns 2 anos. E foi um dos percussores do São José e do Formigão. Meu pai jogou aí, junto com o Pedro Ives, com o pessoal já antigo daí, não só do São José Futebol Clube, da associação, você entendeu? Então, a gente tem um carinho muito grande pelo São José. Agora, já está um bom tempo, né? O São José vem um bom tempo, já desde a primeira divisão, caindo, devendo. Então, será que não tem uma alma aí pura que consiga fazer uma cidade tão grande como essa, você entendeu? E que tem vários recursos para poder, pelo menos, pôr São José ao nível estadual bom. Eu, menino, Valtenci, você sabe disso, que você conviveu e viveu comigo, não só comigo, quanto com a minha família. A gente chegou a ver o São José jogando contra o Grêmio, Leão no gol, China, aquele time do Grêmio que foi campeão, contra o Flamengo aí, você entendeu? E tenho oportunidade, tenho os amigos, recebo ainda aqueles jogadores que fizeram sucesso em São José, Nenê Guanchumo, eu recebo ele aqui no Parque São Jorge, ele vem tomar café comigo quando ele vem de lá, seu Edinho, seu Tião Marino, que pra mim era tudo ídolos, você entendeu? Será que a gente não vai voltar a ver um grande time como esse? Não, é uma situação complicadíssima. Eu tenho até, eu costumo dizer o seguinte, eu lamento muito até principalmente pela nova geração de torcedores do São José. O que essa garotada faz é incrível. Eles acompanham o time, se precisar eles fazem até vaquinha para jogador não passar fome, como já ocorreu num passado não tão distante. Então acho que essa nova geração da torcida do São José merece ter uma alegria como a que nós tivemos, você teve como torcedor, depois como jogador, como os torcedores mais antigos. Mas é aquela história, Márcio, aqui é a crua realidade. Tem um campeonato da Bezinha pela frente, é um campeonato que não é fácil, porque ele é sub-23, não adianta você chegar aqui com muito dinheiro, porque você vai ter que conhecer jogadores jovens, não dá para ficar contratando jogadores mais experientes, e tem que subir no campo, e não tem jeito. O campeonato começa em setembro, e se ficar esperando a banda chegar, a festa acaba e a banda nem aparece na esquina, viu, Márcio? Valtenci, vou te falar, Valtenci, é lógico, a gente não pode comparar clubes com clubes, né? Hoje, muitos clubes vivem uma realidade de muita dívida. O São José, quando eu estive aí, tinha uma dívida. Quando eu saí daí, não tinha quase nada de dívida. Hoje tem uma dívida monstruosa, né? Paga por ninguém, né? Porque ninguém assina, né? É triste isso. Mas a gente tem visto alguns clubes não se preocupando em chegar, em ser campeão, em subir. Primeiro, pagar as dívidas. Em primeiro lugar, você construir um alicerce forte para que você possa trabalhar no futuro. Olhando sempre para frente. O São José já está com o Robertinho e essas pessoas que já estão aí há muito tempo e sempre galgando o próximo campeonato, e o São José está cada dia que passa devendo mais. O São José, tudo bem, não tem o nome que tem o Corinthians, mas eu tenho certeza que em São José dos Campos a grandeza do São José até é um pouco maior do que a do Corinthians. Hoje o nosso clube, o Corinthians, deve, a maioria dos clubes brasileiros deve. O único que eu acho que hoje que está sobrando é o Flamengo, que era o clube que mais devia
Você entendeu? Então eu acho que tudo com planejamento, tudo com uma logística legal, eu acho que dá para se fazer futebol no futuro. Não adianta a gente pensar no agora, é no futuro. Esperar que São José volte do dia para noite, que vai ganhar esse campeonato, o ano que vem vai ganhar o outro, e vai chegar. Acho que até caiu a ligação e é um sinal que já são 18 horas e 59 minutos, tem a Voz do Brasil chegando. Outra hora a gente continua a conversa, pode ser, meu amigo? Até sumiu o Márcio Bittencourt, que hoje foi um entrevistado aqui do Parada dos Esportes. Nós temos mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube. Nós voltaremos na segunda-feira, às 18 horas. Eu sigo de plantão aqui no site esportivo jogandojuntos.com.br. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidinâmica.